Questão 55 de Geometria Analítica do ano 2017, acesso 2018. Então, galera, hoje vamos resolver esse problema aqui sobre geometria analítica. Vamos lá. Considere em um sistema de eixos cartesianos ortogonais o ponto Q, que pertence às retas de equação 3x mais y menos 4 e x mais 2y menos 3 igual a zero. E também é centro de uma circunferência que tangencia o eixo das abscissas. Nessas condições, o comprimento da circunferência é... Muita informação, né? Mas vamos lá, olha só, fica comigo, presta atenção. Está dizendo que o ponto Q, ele pertence a essas duas retas aqui. Ou seja, isso quer dizer que essas duas retas elas vão se encontrar num ponto, certo? Elas se cruzam, né? Então, como é que a gente acha o ponto de cruzamento dessas duas retas? Ou seja, quem é o ponto Q? Vamos já fazer aqui, tá? A gente tem que igualar as duas equações. E o outro, né? E também é centro de uma circunferência. Então, a gente tem que saber o ponto onde elas se cruzam e aquele ponto é o centro da circunferência. E mais, ela tangencia o eixo das abscissas. Eixo das abscissas, moçada, é o eixo de x, tá? Então, nessas condições, qual o comprimento da circunferência? Então, primeira coisa, né? Você vai anotar aqui a pergunta, tá? Então, vamos lá. O comprimento da nossa circunferência é dado por 2π vezes o raio. Tudo bem? Então, a gente precisa encontrar o nosso raio para poder nós calcularmos o comprimento da circunferência. Então, essa é a equação, a formulazinha que determina o comprimento da tua circunferência, tá? Então, a gente precisa achar exatamente o nosso raio. Tudo bem? Então, vamos lá para as nossas informações, tá? Então, diz que o ponto Q ele pertence a essas duas retas. Então, a gente tem que igualar essas duas equações, tá bom? Então, vou fazer aqui o nosso tracinho, que é para a gente fazer a conta aqui, depois a gente vem para cá, né? Então, olha lá. Primeira coisa, vamos, né, isolar aqui o valor de y. Então, vai ficar assim, ó, 3x mais y menos 4 igual a zero, tá? Estou pegando essa primeira equação aqui. Então, nosso y igual... Aí, vamos passar esse 3x para o outro lado, né? Então, fica menos 3x e esse 4 está negativo, então ele vem positivo. Então, mais 4, certo? Então, igualamos a y aqui, né? Isolamos o y e aí a gente chegou nessa equação aqui. Da mesma forma, vamos fazer para essa outra aqui, ó. Então, você tem lá x mais 2y menos 3 igual a zero. Vamos isolar o y. 2y igual, joga o x para o outro lado, então ele vem menos x. Aqui era mais 3, então vem menos 3, né? Então, vem mais 3. E passa o 2 dividindo. Então, fica y igual a menos x mais 3 dividido por 2. Pronto, chegamos nisso daqui, ó. Isolamos o y. O que que faz agora? A gente vai igualar esta equação com esta equação. Que ela vai ficar o seguinte, ó. Menos 3x mais 4 igual a essa outra aqui, ó. Menos x mais 3 dividido por 2. E aí, vamos multiplicar esse 2 aqui com o 4 e esse 2 com o 3x, ó. Que vai ficar assim, menos 6x mais 8 igual a menos x mais 3. E aí, vamos pegar esse x aqui e jogar para o lado esquerdo. Então, vem menos 6x mais x igual a 3, e esse 8 vai para cá, menos 8. Menos 6x mais 1x vai dar menos 5x, igual 3 menos 8 dá menos 5. Multiplica por menos 1, então fica 5x igual a 5. Então, qual o valor de x, né, multiplicado por 5 que dá 5? Então, x só pode ser 1. Certo? Então, esse aqui é o nosso valor de x. Bem, então eu já tenho o valor do eixo de x. Agora está faltando do y. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e substituir o valor de x aqui.
Que vai ficar o seguinte, fica assim, ó, y igual, ó, menos 3x mais 4, só que o x aqui ele é 1, né? Então, fica menos 3x vezes 1 mais 4. Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3 mais 4. Então, y igual, menos 3 mais 4 dá 1. Então, esse aqui é o ponto, ó. Então, quer dizer que o nosso ponto Q, ele tem 1 e 1. Tudo bem? Então, vamos enxergar isso no plano cartesiano? Vou fazer aqui o nosso plano cartesiano, tá? Que é só para você enxergar onde é que está a sua circunferência, que ele disse que é uma circunferência, né? Então, olha lá. Então, primeiramente, vamos colocar o ponto. Vamos supor que o nosso ponto, o 1, está aqui, ó, no eixo das abscissas, né? Eixo das abscissas, moçada, é nada mais do que o eixo de x. Então, aqui vai ser o nosso eixo de x e aqui é o nosso eixo de y, tá? E aí é o seguinte, ó, o x aqui vale 1 e o y também vale 1. E aí, então, quer dizer que quando a gente cruzar esses dois pontos, esse carinha aqui, ó, é o nosso ponto Q, certo? Esse ponto Q também vai ser o centro da nossa circunferência, que é algo assim, ó. Olha lá, vai ser algo desse jeitão aqui. Olha só que bacana. Então, lembra lá que o que o problema está pedindo? A gente precisa só calcular aqui, ó, o R, tá? Então, o raio da circunferência é exatamente esse cara aqui, que ele vale o mesmo tamanho desse menino aqui, ó. Então, ou seja, o nosso raio vale 1, certo? Daí a gente volta para a nossa equação, ó. 2π vezes o raio, que vale 1. Então, nossa equação é 2π vezes 1 dá 2π. Então, está aqui, encerra a nossa equação. Então, só pode ser a letra A. Espero que você tenha gostado da solução. Não esqueça de se inscrever no canal. Estou deixando dois botões aqui. Um para você se inscrever no canal e o outro da nossa playlist de resoluções de geometria analítica. Valeu, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.